Isso mesmo, cara ambicioso, mas a vida é difícil, né? Ele começou trabalhando fazendo ligações para empresários ricos, para vender ações, e seu chefe que você está vendo aí, Mark Hanna, é um cara bem exótico, podemos dizer assim. O que importa é vender a ilusão de que você está ficando rico, palavras dele. Olha ele aí mostrando a canção do nada para o Jordan, só batendo a mão no peito é o suficiente para isso. Ou seja, o Jordan vai ter que trabalhar e muito, e já vendeu um monte no primeiro dia, deixando todo mundo impressionado. Agora o mais impressionante foi o seu vizinho, o Donnie. Ele tá ligando pro seu chefe pedindo demissão, porque quer trabalhar com o Jordan e ganhar muito dinheiro. E não foi só isso, tá vendo ele peladão aí em Las Vegas? Foi sua despedida de solteiro que custou somente 2 milhões de dólares. Um finalzinho de semana, vocês têm noção disso? As coisas estão saindo do controle. Acabar sobrando nessa jogada e ela aceitou tranquilamente, nem piscou. As coisas estão bem complicadas. O Jordan tem acesso a uma nova droga e isso deixa ele muito doido, com paralisia cerebral agora. A sua esposa liga e ele precisa voltar para casa. Naquele momento que ele estava falando com o seu advogado, e você já imagina, né? Deu tudo errado. Ele fez a maior confusão e foi preso. Ele acaba preso porque seu investidor na Suíça veio para os Estados Unidos e claro que ele era procurado. Agora o FBI quer que ele delate todo mundo ou vai ser 20 anos preso. Olha a cara dele de derrotado, sobrou mais nada e esposa pediu divórcio, ele está literalmente nadando na merda. Porém, ele aceitou a proposta e foi conversar com o Donnie com o microfone no peito para pegar algo. Ele deixou um bilhete para avisar o Donnie que estava com uma escuta. É o momento de descobrir se somos bons meios de investimento, como o Lobo de Wall Street. Prontos? Então pegue seu café curioso e bora pro resumo. Começamos o filme com isso aí mesmo que vocês estão vendo. Eles estão arremessando um anão e um alvo no meio do escritório. Depois começam a entender melhor a história do protagonista. Muito rico, tem uma esposa que é uma modelo, carros, um iate, mansões e segundo ele usa tantas drogas que poderia sedar 3 a 5 cidades inteiras dos Estados Unidos. Quem está falando isso? O Jordan Belfort, nosso protagonista. Começamos bem, hein? Só que antes disso tudo acontecer, precisamos saber como ocorreu isso no passado, né? E voltamos no tempo quando ele tinha 22 anos e foi para Wall Street trabalhar. Isso mesmo, cara ambicioso, mas a vida é difícil, né? Ele começou trabalhando fazendo ligações para empresários ricos, para vender ações, e seu chefe que você está vendo aí, Mark Hanna, é um cara bem exótico, podemos dizer assim. O que importa é vender a ilusão de que você está ficando rico, palavras dele. Olha ele aí mostrando a canção do nada para o Jordan, só batendo a mão no peito e no final estavam os dois fazendo isso. O Mark já encontrou o Jordan sem fazer o mínimo esforço, esse cara é bom. E o teor da conversa, um pouco chocante podemos dizer, é melhor vocês assistirem o filme inteiro. Bom, tá vendo a cara de espanto desse corretor? No primeiro dia como corretor licenciado, a bolsa acabou fechando e o Jordan ficou na merda. Seu primeiro dia como licenciado foi horrível, inacreditável, né? Olha ele aí pedindo emprego em outro lugar menor que o Street. Esses caras vendem ações para clientes que não conseguem entrar no pregão. Eles não têm capital suficiente para isso. Ou seja, o Jordan vai ter que trabalhar e muito e já vendeu um monte no primeiro dia, deixando todo mundo impressionado. Agora o mais impressionante foi o seu vizinho, o Donnie. Ele tá ligando pro seu chefe pedindo demissão, porque quer trabalhar com o Jordan e ganhar muito dinheiro. O Jordan acaba aceitando e recruta todos os seus amigos para abrir seu próprio negócio. Vocês acham que vai dar certo? Meus amigos apreciadores de um cafezinho, eles cresceram, viu? Com todo o talento do Jordan e dos seus amigos, agora eles são uma empresa grande. Olha o Donnie vendendo ações da companhia aérea, eles estão voando. Não podia perder essa piada, peço desculpas. Em uma das milhares de comemorações com seus sócios, quem o Jordan conheceu? A pessoa que a destruiu, construiu sua vida. A Naomi, lembram dela no começo do filme? E mesmo com seu noivo, namorado, não sei, do seu lado, adiantou foi nada. Eles se apaixonaram loucamente. E não foi só isso, tá vendo ele peladão aí em Las Vegas? Foi sua despedida de solteiro que custou somente 2 milhões de dólares. Um finalzinho de semana, vocês têm noção disso? As coisas estão saindo do controle.
A festa de casamento, eu digo para vocês, foi nos Bahamas, uma festança para deixar qualquer um maluco. E o presente que ele deu para Naomi está bem na frente de vocês agora, um iate com seu nome cravado. Olha o tamanho disso aí, é um monstro. O pai dele, que é também contador da empresa, disse uma vez: você vai pagar por tudo isso um dia. E eu acho que esse dia está chegando, viu? O FBI começou a investigar o Jordan e não só isso. O Patrick, que está atirando aí, está obcecado pelo Jordan. As coisas vão ficar feias a partir de agora. O primeiro contato deles não foi muito bom e agora o Jordan viajou para a Suíça para tentar tirar o dinheiro dele dos Estados Unidos e levar para lá. E a sugestão foi achar uma laranja europeia, digamos assim. E foi aí que entrou a tia da sua esposa, a tia Emma, que mora em Londres. Ela vai acabar sobrando nessa jogada e ela aceitou tranquilamente, nem piscou. As coisas estão bem complicadas. O Jordan tem acesso a uma nova droga e isso deixa ele muito doido, com paralisia cerebral agora. A sua esposa liga e ele precisa voltar para casa. Naquele momento que ele estava falando com o seu advogado, e vocês já imaginam, né? Deu tudo errado. Ele fez a maior confusão e foi preso. E não só isso, agora ele teve que fazer acordo com a Receita Federal e largar a empresa. Nesse discurso aí, era para o Jordan fazer isso. Ele até fez, mas depois negou e continuou no cargo para um largo sorriso do FBI. Uma chuva de intimação começa a chegar e sabe o que ele faz? Dá uma festa, esse cara é inacreditável, para recepcionar seu amigo que ficou preso por sua culpa. E o que mais? Ele não poderia sair do país, mas resolveu ir para a Itália com o dono e as esposas. Sabe o que deu? O maior investidor dele começou a vender suas ações para outros. Lascou agora, Jordan. Ele acaba preso porque seu investidor na Suíça veio para os Estados Unidos e claro que ele era procurado. Agora o FBI quer que ele delate todo mundo ou vai ser 20 anos preso. Olha a cara dele de derrotado, sobrou mais nada e a esposa pediu divórcio. Ele está literalmente nadando na merda. Porém, ele aceitou a proposta e foi conversar com o Donnie com o microfone no peito para pegar algo. Ele deixou um bilhete para avisar o Donnie que estava com uma escuta. E aí, o FBI prendeu ele por descumprir o acordo. Ele ficou 3 anos preso e acabou delatando todo mundo. Agora, depois que saiu da prisão, o Jordan virou um coach com a mesma pergunta de sempre: me venda essa caneta. Você acha que conseguiria vender? Conta nos comentários. Deixa aquele like e se inscreve no canal. Não esquece de pegar aquele café curioso e assistir os outros vídeos. Valeu! Obrigado por estar com a gente até aqui.